Esta noite ler a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia diz glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quem encontrou diz amém. Talvez ainda tenha alguns procurando. Vem a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses. Encontraram? Capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem comigo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ainda vou ler 2 versículos no capítulo 5. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Quem entendeu diz amém? Podeis assentar. Pouco se vemos em nossos dias, em nosso tempo, estudos escatológicos, estudos bíblicos, pregações, porque entra aqui uma parte da escatologia, o qual a escatologia a gente precisa de tempo, a gente precisa de maior concentração para que possamos aprender, porque geralmente é algo em sequência que, se a gente não dedicar um pouquinho a mais, a gente acaba não compreendendo as profundezas da palavra de Deus. Eu digo por quê? Porque não existe nada nesta terra mais maravilhoso do que a palavra de Deus. Quando a gente tem a compreensão, o entendimento dela. Mas, porém, também não existe nada mais difícil do que a palavra de Deus. Quando não se busca entender, compreender, às vezes as pessoas ficam confusas. Talvez em nossos dias não seja normal, talvez seja normal, e um raso conhecimento, podemos dizer assim, mas porém o suficiente, que é que Jesus é o Filho de Deus, morreu por nós, sacrificou a si mesmo por nós, para nos levar de volta a Deus, o qual o mundo estava condenado, nós estávamos condenados, mas diante do sacrifício de Jesus, abre-se a porta
da redenção do povo de Deus, da salvação do povo de Deus, de trazer de volta o povo a Deus, o povo que estava perdido e já estava condenado. Eu olhando para a palavra de Deus e lendo esses dias, esta carta, ou melhor, esta palavra aos Tessalonicenses, eu vim entender e compreender que quando é escrito aos irmãos em Tessalônicas, é porque a igreja era repleta de novos convertidos, pessoas que não tinham conhecimento acerca da volta ou da vinda de Jesus. E quando nós falamos a respeito da vinda de Jesus, às vezes há para muito uma falta de um entendimento maior, mais profundo, um conhecimento mais profundo acerca da vinda do Senhor Jesus. Muitas pessoas às vezes pensam de uma forma, outros pensam de outra, mas quando nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos o pleno conhecimento de como será este acontecimento. E dentro desta palavra, nesta noite, sendo breve, talvez tentando ser muito objetivo, quero trazer ao nosso pleno conhecimento como será, como se dará a vinda do Senhor, quem será os que irão, quem será os que vão ficar, uma prévia para que nós possamos, irmãos, compreender o que está dizendo aqui esta palavra. Quando vem o que nós lemos aqui, deixando agora a introdução, quando vemos o que nós lemos aqui: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A morte, ela não é o fim de todas as coisas. A morte, ela é simplesmente uma mudança para a eternidade. A morte, ela é o veículo que leva o nosso corpo físico em matéria humana de volta ao pó, porque está escrito. Gostamos de ver, nos caixões, gostamos não, sempre vemos nos caixões lá: e o espírito volta a Deus que o deu, e o corpo volta ao pó como era. A gente vê muito isso na funeral, escrito ali. E a morte nada é mais do que isto, a princípio. O que nós precisamos entender e compreender também, dentro do que nós lemos, é o que vem após a morte. Após o boneco do corpo físico nosso descer à sepultura, o que será do outro lado? Porque a palavra de Deus, ela nos fornece com muita clareza que do outro lado, assim, uma eternidade nos aguardando, nos esperando. E nós precisamos entender e compreender que quando Jesus veio, abriu a porta para a eternidade, para aqueles que vão ao encontro de Deus, aqueles que dormem em Cristo, podemos dizer assim, que morreram em Cristo, aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, aquele que viveu uma vida em obediência a Cristo, estará seguro. Onde Jesus disse: eu vou para o Pai, João capítulo 14, e quando eu for e preparar o lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Diz assim comigo: eu vou estar com Cristo na eternidade. Por isso ele veio. E olhando aqui à luz da palavra de Deus, ele começa a confortar os irmãos em Tessalônica, porque haveria naquele momento, por parte de muitas pessoas, compreendendo que morreu-se, acabou. Eu já deparei com muitos crentes, servos de Deus, muitos anos de igreja, que já falaram para mim assim: pastor, mas não existe isso não, morreu, acabou, não acredita na ressurreição.
não acredita que o corpo irá ressuscitar. O nosso corpo, o corpo dos santos irá ressuscitar. Portanto, quando nós lemos aqui, vamos adiantando, dizendo aqui, versículo 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, aqueles que morreram tendo uma aliança com Cristo, tendo uma vida segura em Cristo, ressuscitarão primeiro. Mas isto acontecerá de uma forma tão repentina, tão rápida, que ao mesmo tempo a palavra de Deus, ela disse aqui: e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Em um abrir e fechar de olhos, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão um corpo glorificado, um corpo que não sofrerá o dano da segunda morte, um corpo que não sofrerá mais o dano do sofrimento, do pecado, da angústia, não sofrerá o dano que o nosso corpo físico sofre aqui. Esses ressuscitarão, e depois nós, os que estivermos vivos, juntos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e subiremos aos céus a encontrarmos com Ele nas nuvens. Quem pode dizer glória a Deus? Será muito rápido. Será um tempo, meus irmãos, que em um abrir e fechar de olhos isto já aconteceu. O que é que nós possamos imaginar? Meu Deus, quanto será difícil se a gente imaginar que Jesus volta e nós estamos bem, estamos com Cristo, estamos prontos, em um abrir e fechar de olhos. E aqueles, os nossos parentes, os nossos filhos, ou esposa, ou marido, pai ou mãe, aquelas pessoas que a gente tanto ama, não alcançar esta promessa. Não seria o caso do que nós lemos aqui, mas vamos lá, vamos continuando aqui. A palavra de Deus continua dizendo aqui, quando eu li: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quero dizer aqui, uma pausa. No arrebatamento do Senhor, aqueles crentes que morreram fiéis ao Senhor, aceitaram Jesus, viveram uma vida na presença de Deus, bom testemunho, viveram para Deus, renunciaram ao mundo, renunciaram tudo, ressuscitarão. Os demais que não alcançarão a promessa, que não alcançaram a promessa, ficarão ainda guardados. O corpo físico dentro do túmulo, a alma no Hades. Por quê? Voltando para os irmãos entenderem, após a morte, Jesus falou uma parábola sobre o rico e Lázaro. Após a morte, em ambas as partes, o rico morreu e foi sepultado. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Mas houve-se uma diferença. Quando o rico morre e é sepultado, a alma dele, ela vai para o Hades, quer dizer, Sheol, Geena, inferno. E Lázaro, ele vai para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o lugar que está preparado para todos aqueles que morrerem em Cristo, que morrem em Cristo, ir para aguardar o momento do arrebatamento da igreja, para que todos possam ascender aos céus. Estarão ali, um lugar de repouso, de descanso. Veja o contraste da parábola. Enquanto o rico está no Hades sofrendo,
ele olha para o outro lado e consegue ver o seio de Abraão. E ele começa a dizer: conhecimento dos homens de Deus, das coisas de Deus. Ele tinha, por quê? Ele começa a dizer: pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui. Molhe o seu dedo na água e coloque na minha língua. Eu estou ardendo em chama. Quer dizer, já estava em um lugar de sofrimento. Eu estou ardendo em chamas. Eu estou vendo Lázaro do outro lado, passeando, tranquilo. E aí vem a resposta: olha, onde Lázaro está e você está, entre vocês há um grande abismo. Quem está do lado de cá não pode ir para lá, e quem está de lá não pode vir para cá. Há uma diferença. Depois que morre, não tem como. A Igreja Católica é generosa, ela inventou o purgatório, mas eu não sei o que é que eles vão fazer diante de Deus no dia do juízo. Eu não sei como eles vão apresentar o purgatório diante de Deus no dia do juízo. Chega lá. É o católico aqui? Só eu mesmo. Chega lá. Padre, 7 dias que morreu, o que é que nós vamos fazer? Você paga e nós vamos rezar a missa. O cara era ruim, era pecador demais. Não, nós vamos rezar uma missa aqui, e dependendo do tamanho que você pagar aqui, a reza vai ser maior. E depois ele vai para o purgatório, ele vai expurgar os pecados para depois ir para o céu. A minha Bíblia não disse isso. Vai ter que dar conta, irmãos. Tudo que eles colocaram de mentira, de engano, está escrito na palavra de Deus que o homem está ordenado a morrer uma vez, e após a morte segue-se o juízo. Morreu-se o corpo físico, o homem não tem como escolher mais para onde vai. Ele só tem oportunidade enquanto está com os pés sobre a terra. A Igreja Católica inventou ela lá para enganar um pouquinho lá, para não deixar o povo sofrendo muito. Por isso que eu não gosto muito de ir em velório não, meus irmãos. Morre cada cabra ruim, cada trem ruim lá, e a gente fazer um culto fúnebre lá e depois querer consolar a família. Não, vai para o céu. Eu não faço isso não, irmãos. A palavra que eu tenho lá é essa: quem aceitou Jesus, viveu na presença de Deus, vai para o céu. Quem não aceitou é para o inferno. Só tem 2 caminhos, e o direito de escolha enquanto está vivo. Não adianta nós querer ser bonzinho, enganar ninguém não, irmãos. Não adianta ir contra a palavra de Deus não. Voltando aqui, há uma diferença. Quero entrar um pouquinho nesse texto aqui. E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Há um contraste aqui, que nós precisamos abrir um parêntese e ter um entendimento. Morrer em Cristo, estar em Cristo, não é você ser um religioso, ou você ir para a igreja todos os dias. Não é você ter um cargo na igreja. Não é você ter uma aparência de um bonzinho. Não é você ser um bom pregador, um bom cantor. Porque existem muitas coisas que o homem faz, recebe aplausos, a plateia vai à loucura, mas fica aqui, ó, não vai para lá, não chega lá, porque as obras não condizem. Por que eu estou dizendo isso para você? Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo. Mas, Jesus disse, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Quer dizer, você está na igreja, estar em Cristo, você tem que fazer a vontade de Deus. Existem muitos que estão dentro da igreja e querem viver e fazer a sua própria vontade. Vai encontrar com Jesus bem ali. Imagine, nós vivemos em guerra. O homem espiritual com o homem natural ou o homem carnal.
O homem natural, enquanto chega à tarde, às vezes à noite, às vezes chegou do serviço, eu mereço ir para a academia. O Espírito Santo chega próximo dele, você vai para a igreja. Eu vou para a academia. Eu deixo muitas vezes viver o homem espiritual e vou viver o homem natural. Amém? Até aí ainda está bom. Quantas vezes Deus te repreende e fala com você: eu não te quero assim, eu não te quero que você ande assim, eu não quero que você veste assim, eu não quero que você fale assim, eu não quero que a sua atitude seja essa. E quantas vezes nós ignoramos o Espírito Santo e queremos viver nós mesmos. Mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos apresentarão diante de Deus: Senhor, na tua presença comi, eu bebi, participei da ceia, eu fiz maravilhas no teu nome, eu curei, no teu nome eu profetizei. Mas a resposta do Senhor será: eu nunca vos conheci, afastai-vos de mim. Porque as obras não condizem, fazem coisas que, enquanto está na igreja, surpreende muitos. Mas como aquele irmão, olha que trabalho daquele, olha a palavra daquele irmão. Mas é só para os outros, para ele viver não serve, a palavra não serve. Olha a palavra daquele irmão para a família, mas é para a família dos outros. Quando bate para o lado da família dele, ele esquece. A salvação é algo muito sério quando muitos estão brincando com ela. Muitos estão vivendo para si, pensando que estão agradando ou vivendo para Deus, e estão vivendo de uma forma errada. No Velho Testamento aconteceu um episódio, Malaquias capítulo 3, 18. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ouve-se lá no passado. Quando abre-se um parêntese aqui dizendo: e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é estar em Cristo? Será que nós verdadeiramente estamos em Cristo? As nossas atitudes condizem aquilo que nós representamos ou apresentamos ser? Ou será que enquanto está na igreja com o nosso cabelo muito bem penteado, o nosso traje, a nossa roupa, o nosso calçado, aparência, mas quando chega em um determinado lugar, esqueceu-se o que o corpo é templo do Espírito Santo, que os olhos é a candeia do corpo, que a língua é um membro como um fogo muito pequeno, mas incendeia uma floresta, que a atitude de homem, de pai, de marido é a mesma que apresenta quando está na igreja, quando está em casa é outra coisa totalmente diferente. Que a atitude de um bom filho é paizinho aqui, e quando está no meio dos outros, mas quando está em casa, não tem os pais como um ponto de referência, como uma pessoa de honra, que merece a honra, que merece o respeito e a consideração. Ou será que viver em Cristo é somente ser religioso e ir para a igreja? Ter um cartão de membro, ter uma credencial de pastor, de obreiro, assentar no púlpito e procurar os púlpitos mais bonitos, como esse que nós temos aqui muitas vezes, né? Que nós gostamos de assentar aqui. E aí? Há coisas que a aparência glorifica aqui na terra, apresenta aqui na terra, mas não chega lá, não vai até lá. Foi isso que Jesus estava dizendo, que muitos naquele dia dirão: Senhor, no teu nome eu fiz maravilha, eu curei, eu preguei, eu profetizei,
Mas o Senhor Jesus vai dizer: afastai-vos de mim. Alguém vai olhar e coçar a cabeça: mas Senhor, por que eu fui reprovado? Olha, no meu nome, eu dei autoridade para no meu nome fazer tudo isto, mas o que você vivia e o que você fazia, a finalidade não era para mim, era para você próprio. Muitas vezes as pessoas fazem para auto se promoverem, para auto se crescerem, e esquecem, meus irmãos, que diminua nós e cresça Ele. Nós não temos mérito ao crescimento nosso. Se Deus nos deu a oportunidade de crescer, nós crescemos, mas o mérito é dele. Crescemos para Ele, por Ele, para fazer para Ele. Não crescemos para fazer para nós, para o nosso ego, para nós autos se promoverem, para ser maior do que outros e pisar em alguém, para ser maior e sufocar alguém, para ser melhor e querer tantas honras e tirando a honra das pessoas. A gente vê passar nos nossos púlpitos cada tipo de pessoa que só Jesus na causa. A gente fica olhando que, meu Deus do céu. Já teve pessoas que vêm falar para mim assim: pastor, mas o senhor, pastor de uma igreja daquele tamanho, parece que me acha assim, que eu tinha que ser mais exaltado, mais aquilo. Fala: vai-te embora, Satanás. Tentou Jesus, vai tentar eu também? Eu conheço a palavra de Deus, não vai me pegar nisso não. Eu sou o que eu faço é para Deus, o que nós precisamos fazer é para Deus. Goste quem goste, e quem não goste, não tem problema. Nós vamos fazer para Deus e temos que fazer para Deus. Toda a honra e toda a glória dele. Porque chegará um momento, não posso continuar mais por causa do tempo. Se dessemos tempo, a gente iríamos continuar o estudo escatológico aqui. Nós iríamos aprender muita coisa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12, fala que após a morte, a ressurreição e após o arrebatamento da igreja, terá uma festa, e todos os vencedores em Cristo serão coroados e galardoados, receberão o seu galardão. É ali, meu irmão, que o que eu fiz para ele aqui vai ser colocado à prova. É ali o que você fez para ele aqui será colocado à prova. É ali, obreiros, o que vocês fizeram para ele será colocado à prova. A Bíblia diz que o nosso trabalho aqui na terra passará por um fogo. Aquele que não sofrer detrimento, este receberá galardão. O porquê que é? É por causa disso aí. Tem pessoas que aparentemente fazem uma obra tão bonita, tão grande. Contei aqui uma vez um testemunho que eu vi há muitos anos atrás, que serviu de alerta, de uma irmãzinha que ficava todos os dias, que era limpadora, limpava a igreja, zelava da igreja, trabalhava, e o pastor morreram. Quando chega lá no céu, o pastor olha lá e fala: certamente aquela coroa grande, a mais bonita que tem ali é minha. Um pastor desse tamanho, tanta igreja e tanta gente, não vai lá receber? Não. Qual que é a minha? Essa aqui, pequenininha assim, tem quase... Não, essa. E essa aqui? Não, da irmã. Por quê? Aí vem: enquanto o senhor estava, o senhor teve a oportunidade, teve nas mãos toda a oportunidade de fazer, você não fez. Agora esta não. Enquanto ela limpava os bancos da igreja, ela orava: Senhor, manda as almas, salva as vidas, traz para cá. E quando ela não estava na igreja, orando pelas pessoas, ela estava visitando. E o senhor sabe por que a igreja encheu? O senhor não teve mérito nisso. Ela que foi atrás daquelas almas. Vamos ver. É um estudo escatológico bom, mas a gente está pregando, não é ministrando um estudo bíblico. Senão a gente iria por várias etapas aqui. Mas dá para nós termos um entendimento, irmãos.
Servir a Cristo, estar em Cristo, é diferente de ser religioso, participante de uma denominação, participar de um grupo, ter um cargo na igreja, ser um obreiro, ser um pastor. Servir a Cristo está totalmente diferente disso aí. Servir a Cristo é seguir o exemplo dele. O apóstolo Paulo teve a ousadia de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Servir a Cristo é você imitá-lo. É impossível, mas pelo menos tenta. Procura saber quem era Jesus, quais as qualificações, qual era o estado moral de Jesus, qual era o estado social de Jesus com as pessoas. É nós deixar servir a Cristo, é nós deixar de viver nós, viver para nós e viver para Ele. Porque sim, Ele vem buscar. Título 2,14. Ele veio purificar para si mesmo um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Precisamos ter muito cuidado. Poderemos ter um susto muito grande quando for o momento de chegar lá. Poderemos ter uma surpresa muito grande. E esperamos que a surpresa não seja desagradável, seja uma surpresa agradável. Você possa receber muito mais do que aquilo que você imagina que vai receber lá. Que a tua recompensa possa ser muito maior do que o que você pensa de quando chegar lá. Uma coisa nós aprendemos aqui na terra, os inteligentes, e que nós podemos levar conosco até o céu, que vai ser muito bom. Que é muito melhor você receber um elogio do que uma crítica. É muito melhor você receber uma promoção do que uma advertência. Isso tem que estar dentro de nós. Se você é funcionário, procura ser o melhor. Se você é um crente em Cristo Jesus, procure ser o melhor. Se você é líder de um departamento, procure ser o melhor. Se você é um obreiro na igreja, procure ser o melhor, o mais exemplo. Se você é um cantor, um tocador, procure ser o melhor. Mas o homem não vê, o pastor não vai me recompensar. Se você estiver esperando receber algo do homem, recompensa do homem, você vai receber coisas que ficam aqui. Pense que você vai receber lá. Ele tem sim algo muito melhor para nós. É noite de conserto. É noite de quem estiver precisando de renovar a aliança com Cristo, fazer um conserto com Deus, faça. É noite de rever os conceitos e voltar atrás se for necessário. É noite de se humilhar na presença de Deus se necessário. É noite de abandonar aquilo que é um empecilho na tua vida. Você sabe que é. Irmãos, quantas pessoas a gente depara, que as pessoas falam assim: eu tenho isso comigo, isso é um empecilho na minha vida, mas eu não dei conta de libertar ainda. Pelo amor de Deus, irmãos, pela tua salvação, faça o que for necessário, mas não abra mão dela por nada. Vença, não seja vencido. Seja forte, porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, diz a palavra de Deus. Não vai nesta onda: eu sou assim, Jesus me aceita assim. Não, isso não vai acontecer. Está aqui, a nossa regra de fé e conduta. Ele não vai mudar ela para beneficiar ninguém naquele dia. É por ela as nações, juízo final, ficarão suspensas. Os céus e a terra passarão, se enrolarão como livro. As nações ficarão suspensas e verá um grande trono branco. Aí disse a palavra de Deus no livro de Apocalipse: de cuja presença fugiu os céus e a terra, o trono de Deus vai estar lá.
E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado lá de fogo. E abriu-se esta aqui. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai estar lá de Gênesis a Apocalipse. Nós não seremos julgados por outra coisa a não ser pela palavra, porque é a direção que Deus nos dá, é o comando que Deus nos dá, é a palavra. Se Ele fosse nos julgar fora da palavra, Ele seria um Deus injusto. Mas como Deus não é injusto, o nosso manual está aqui, vai estar lá naquele dia. Vem cá. A minha palavra, ela diz: não erreis, nem os devassos, nem o avarento, nem os beberrão, nem os viciados entrarão no reino de Deus. É tempo, se alguém for devasso, beberrão, avarento, os idólatras, mentirosos, quem ama e pratica mentira, tudo isso aí vai estar lá. E nós precisamos estar atentos. O nosso manual está em nossas mãos. Certa feita, congreguei com um pastor. Ele teve não uma visão, mas um arrebatamento de espírito, e Deus o levou ao grande dia do juízo. E muitas pessoas crentes dentro da igreja, Deus mostrava para ele as pessoas se perdendo, reprovado, não iam. E ele falando: Senhor, mas essas pessoas agora vão para o inferno, o que vai acontecer? Como que vai acontecer, Senhor? Dá uma oportunidade a essas pessoas. Sabe o que é que Jesus mostrava para ele em arrebatamento de espírito? Filho, a minha palavra estava nas mãos deles. Eles não obedeceram porque eles não quiseram. Eles tinham a minha palavra nas mãos. Precisamos a tempo, irmãos. Nós nunca vivemos um tempo da igreja tão difícil como nós estamos vivendo no tempo de hoje. Eu glorifico muito a Deus aqui, observo muito as santas mulheres de Deus. Nós aqui, que nós congregamos aqui, a diferença que essas mulheres fazem no meio da sociedade. Perfil de mulheres de Deus, em tudo, caráter, de vestes, como pessoas, como esposas, como tudo. Porque nós não podemos ser do jeito do mundo. Porque quando o Espírito de Deus está na vida da pessoa, ele muda. Quem não foi mudado e quem não muda é porque o Espírito de Deus ainda não entrou na vida dele. Quem recebe o Espírito de Deus começa a ter vergonha do mundo, das modas do mundo, das vaidades do mundo. Você olha essas mulheres na rua, eles têm tanto pintado e tanta coisa feia, vai pintando e não tem mais onde pintar, vai pintando e pinta e borda e pinta e borda. Quem tem o Espírito de Deus sente vergonha. Como eu já conheço muitas irmãs, mulheres de Deus da igreja, falam: eu não sei como que eu tinha capacidade para andar com umas vestes daquele jeito. Mas as servas de Deus, às vezes as que estão na igreja, quando falta o Espírito de Deus, elas embarcam. Tudo que o mundo mostra, elas vão junto. É uma roupa nova, é um decote mais pavoroso, é uma coisa que mostra mais, uma coisa que chama mais atenção, a sensualidade é maior. E os homens começam também, a arrochar as camisas mais ainda, querendo mostrar não sei o que, e hoje em dia os homens muitos aprenderam aí até arrancar os pelos, né? O trem fica parecendo uns macacos, outros arrocham a calça aqui, ficam as calcinhas pegando. Irmãos, coisa que eu tinha maior vergonha quando eu era menino e até hoje. Minha mãe, quando eu ia sair, a gente, rapazinho crescendo e muita dificuldade, e as calças ficando meio compridinhas, que as calças começando a pegar frango. Meu irmão, pelo amor de Deus. E hoje é uma moda, o trem está difícil, irmãos. Mas é moda, o povo vai. Ainda bem que você hoje não está, né, Tiago? Mas então, irmãos, nós somos diferentes. Alguém precisa de olhar para nós e ver
o profeta que passou no meio do povo. E a mulher, o profeta que passava, e a mulher disse: veja, que este homem é o santo homem de Deus. Eu estava descendo de casa um dia, eu vim aqui para a igreja e estou descendo ali, e com pressa, um menino tinha saído no carro, o outro tinha saído na moto, e eu tinha que vir aqui resolver um negócio aqui. Eu peguei lá e quando eu vou descendo, passo em frente à padaria ali, 2 rapazes, drogado, assim, esquisito. Aí um deles olhou para mim: pastor, opa, tudo bem? Passa aqui que eu quero falar com você. Eu falei: não, rapaz, eu estou com pressa. Aí logo o Espírito Santo: vamos ver o que é. Aí eu voltei, porque tem coisas, irmãos, que a gente serve de Deus, não pode deixar. Eu voltei e falei: rapaz, de onde você me conhece? E eu nunca vi esse rapaz. Esse rapaz olhou para mim e falou: o senhor estava passando aqui. Quando o senhor passava aqui, eu senti no meu coração que o senhor é um pastor. Eu falei: sou, graças a Deus. Por quê? O senhor está precisando? Eu sou pastor para quem precisa de um pastor, mas para quem não precisa eu não sou. Eu já falei com ele desse jeito: para quem precisa de um pastor eu sou, mas para quem não precisa eu não sou. Não, pastor, é só pedir o senhor, depois o senhor lembra de orar por mim, porque aconteceu umas coisas aí e tudo tal. Mas eu pensei, ele deve pedir um dinheiro, pedir alguma coisa e tudo. Mas graças a Deus até que não foi isso. Até que se ele pede também era tempo perdido, que eu não tinha. E aí ele foi pedir oração. O nome dele é Jonathan. Um rapazinho, rapaz até novo, até bem aparecido, um rapaz aparentando uns quase 30 anos. E eu pensei: meu Deus do céu, olha aí. Olha como que é a vida da gente. A vida da gente, a vida do crente, do servo de Deus, irmãos, ela é um espelho. E ela tem que ser sim. Você precisa de ser um espelho para a sociedade, porque o Espírito de Deus está em você. E nós, irmãos, somos o povo representantes de Deus aqui na terra. Vamos ficar de pé, vamos orar. Jesus vem aí, irmãos. Jesus está voltando. Acaba-se um tempo de crise. É uma página que às vezes vira, daqui a pouco vem outra. Preste atenção em uma coisa. Jesus tem promessa de voltar ou não tem? Sim. E ele diz, Mateus capítulo 24: o que antecede a vinda dele é o princípio das dores. São tempos difíceis, trabalhosos. A gente sempre quer o melhor e que aconteça o melhor e espera o melhor. A gente sempre espera, mas irmãos, não se surpreenda se as coisas não se melhorar. Não se surpreende, porque o mundo está em um caos muito grande. Às vezes as pessoas não olham e não observam. O continente europeu, formado pelos países mais ricos do mundo, irmãos, o pouco alimento na mesa e o pouco que tem, caríssimo. Combustível, nós ficamos reclamando aqui, combustível caro. Inglaterra não tem combustível mais. Estados Unidos, uns brasileiros que moram lá, conheço alguns pastores, manda mensagem, um pacote de arroz que lá era $2, equivalente a R$10, R$12, hoje R$6 o dólar, hoje está $17, irmãos. Está um absurdo. Não adianta nós ficarmos muita coisa. Irmãos, vamos sobreviver e viver para Cristo e em Cristo, porque a promessa do Senhor, ela se cumprirá. Jesus, ele vai voltar. Nós precisamos estar prontos para esse dia. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar com Cristo, quer aceitar Jesus, quer uma oração, uma nova aliança? Todos bem? Às vezes você não queira vir aqui à frente, mas se você sentir no teu coração, faça isso. Possa ser a advertência, possa ser a última pregação nossa aqui na terra, irmãos. Jesus está voltando, não tem mais nada a cumprir não, irmãos. O que tem que cumprir agora é só a volta de Jesus e a manifestação do anticristo. Em outra oportunidade estudaremos um pouquinho mais de escatologia, mas vou preparar um estudo mais detalhado para nós. Senhor meu Deus, toma a tua igreja, teu povo em tuas mãos. Abençoe nossas vidas, meu Pai. Que nós possamos viver numa dimensão espiritual de viver para o Senhor e não para nós mesmos. Nos ensina, nos molda, nos transforma, meu Deus, o que for necessário, meu Pai. Porque a nossa salvação, ela está acima de tudo, ela vale mais do que tudo, Deus. E nós precisamos, Senhor Jesus, ter força de lutar por ela. Ser salvo não é somente levantar a mão e aceitar o Senhor Jesus. Tem algo muito maior, muito mais forte, meu Pai, que está ligado a isso.
Levantar a mão e aceitar ao Senhor é o primeiro passo, mas nós precisamos viver em obediência ao Senhor e à Tua palavra. Fortaleça o Teu povo. Jesus, livra, Senhor, de todo laço do pecado, meu Pai. Todo pecado em oculto, meu Deus, todo pecado que está em oculto, meu Pai, onde, meu Deus, esta pessoa não tem condições ainda de se libertar, ainda não teve. Que esta pessoa clama que quer a libertação, mas ainda não conseguiu. Senhor, fortalece a vida desta pessoa. Não deixe que esta pessoa venha perecer, não, Pai. Só a Tua mão, meu Deus, para dar força, para que esta pessoa vença, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Todos os laços, as correntes que Satanás tem armado e tem lançado, meu Deus, contra nossas vidas, meu Deus, seja repreendido, Pai. Que o Senhor venha abençoar grandemente todos nós, todo o Teu povo, toda a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu pregava e orava, e Deus me dizia que tem uma pessoa que está aprisionada em algo terrível, que está buscando a libertação e não tem conseguido, mas tem falado com Deus: Senhor, me dê força e me ajuda. O Senhor manda te dizer que te visita nesta noite. Ele te fortalece, Ele vai te ajudar a dominar este que é um vício na tua vida, e você vai vencer esse vício em nome do Senhor Jesus. Porque Deus tem ouvido a tua oração, que tem sido feita do fundo do coração, do fundo da alma. E este que até neste momento era um espinho na carne, hoje é quebrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe a tua bênção, e Deus me mostra quem é. Amém? Irmãos, Deus abençoe a todos. Boa semana para nós. Quero agradecer a todos os irmãos que vieram estar conosco nesta noite. Prazer. Os irmãos, a irmã que recebeu a bênção, o milagre, a cura. Viu, minha irmã? Deus te abençoe. É Rosimar, é? Deus te abençoe, irmã. Parabéns pelo teu milagre. Vamos continuar orando. A irmã recebeu o milagre, as irmãs veio agradecer a Deus, e a melhor coisa é gratidão. E nós vamos continuar orando, agradecendo. Aqui nós temos um povo que ama a Deus, um povo que tem fé, um povo que teme a Deus. Eu já presenciei, eu e alguns irmãos aqui também já, várias pessoas que Deus curou do câncer aqui nesta igreja. E isso é para a honra e a glória de Deus que nós falamos. Eu tenho certeza que o nosso Deus vai continuar curando, vai continuar fazendo esses milagres, em nome de Jesus. Amém? Vamos para casa. A palavra foi boa, né, irmãos? Amém? Ouvi uns amém aí, que bom. Amém. Eu senti que tudo que eu falei para os irmãos vinha dias eu preparando essa mensagem, essa palavra, e que Deus queria que eu trouxesse essa palavra para a igreja. Já vi muitos pregadores, alguns pregadores, depois que ele prega: irmão, se alguém não gostou da palavra, me perdoe. Perdoa coisa. Eu não peço perdão, porque eu prego na direção de Deus. Quem faz isso aí é porque não pregou na direção de Deus, não tem certeza do que falou. Mas é uma palavra de advertência para nós. Jesus nos ama de uma forma tão grande que Ele não quer que ninguém de nós se perca. E o que Ele tem preparado para nós é muito maior. Deus abençoe a todos. Ensaio com os varões, terça-feira, está aproximando. Próximo mês já, o Congresso dos Varões aqui, vai ser uma noite só, mas nós vamos ter. Tem, com as irmãs tem alguma coisa? Não tem? As irmãs, os jovens? Quarta-feira, culto de ensino, irmãos, 2 quarta-feiras. Preparado a palavra, mas veio chuva. Quarta-feira passada ainda veio, a irmã Edneia estava aqui ainda, veio a irmã Joelma, veio a irmã Sara, mas devido à chuva. Mas irmãos, venha, vamos, os estudos bíblicos em frequência aqui agora, eu tenho certeza que vai ser muito bom para a nossa edificação. Quarta-feira, culto de ensino, quinta-feira segue-se a campanha. No sábado nós estaremos aqui um grande culto em louvor e adoração ao nosso Deus e Pai. Amém? Vamos orar e vamos para casa. Quem dos obreiros aqui que não orou ainda? Presbítero Edésio? Vamos orar, presbítero Edésio orando, nós encerrando o nosso culto nesta noite.
Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta hora, Senhor Deus, nós estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, por este trabalho, por este culto maravilhoso, que o Senhor tenha operado em nosso meio, Senhor Deus. Nos abençoa, nos leva em paz para o nosso lar, Senhor Deus, repreendendo todo o mal. E assim, Senhor, seja com cada um dos Teus servos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Curve a tua cabeça. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, boa semana a todos, em nome de Jesus.